Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Finalmente, a última OC do curso. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês. Rapidão aqui. Deu aqui o compartilhamento. Ok, já estão vendo aí. Então, tá a nossa pastinha clássica aqui. À medida que eu for ministrando a aula aí, a gente vai... eu vou colocando os materiais aqui. E é fundamental, pessoal, vocês prestar atenção. Já tiveram até já uma aula prática aí, né, de projeto. É fundamental que vocês prestem atenção. Então, já vamos fazer logo de cara aqui a nossa pasta de atividades, ok? Já vamos o mais rápido possível. Lembrando que essa aqui é a última EC, pessoal. Então, preste bastante atenção. Das 5 Cs anteriores desse módulo aí, ó, vocês prestem bastante atenção para ver se vocês não deixaram nada, né, para trás aí. Se deixaram, já comunica a Letícia para fazer a correção, pessoal. Então, vamos lá. Força total agora aqui, ó. Situação de aprendizagem. Então, já estou pegando aqui o nosso... que é o nosso... deixa eu ver o que mais vamos baixar. Tá vendo que esse daqui, ó, é a pasta da atividade 1, ó. Tá vendo? São subsídios que vocês têm para fazer a atividade 1, do mesmo jeito. A atividade 2, né? Vocês têm essas duas folhas aqui, né? Da queda de tensão. E a atividade 3, ó, só tem uma folha que é do memorial descritivo. A mais facinha é essa daqui. Vou até ajudar vocês aí na questão, né, de onde acessar na concessionária, né? Pelo menos eu vou ensinar o daqui, da concessionária local, tá bom? Então vamos lá. Não vamos perder aqui o foco. Então, atividade 1. E eu acho melhor até a gente baixar essa pasta. Deixa eu ver se tem como aqui. Eu vou pôr normas e resoluções também. E a folha de resposta em si. Aí, o que que eu vou fazer para a gente, né? Eu já vou deixar aqui separado para a gente não confundir, ó. Atividade 1, ok? A SAP eu vou deixar ela aqui do lado de fora, porque ela fala de todos os contextos das 3 atividades, tá? Então, ó, e essas duas aqui. A folha de atividade em si, né? E as duas que vão te ajudar, vão dar subsídios para vocês, tá bom? Já apagar aqui para não dar problema. Só para a gente ganhar tempo para as outras duas aulas, né, que vão ser as últimas duas aulas, e ó, são C, ela é 60 horas aqui, ó, mas ela deu três web aula aqui, ó, e 2 momentos presencial, que vocês vão ter dia 21, ainda vai demorar um pouco, ó.
Vocês vão ter web aula até dia 16, né? Essa está sendo a primeira, a segunda, a terceira e foi no mês passado, né? Dia 30 e a segunda vai ser dia 21, exatamente na mesma semana da última terceira aula, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Ó? Como a gente tem 3 atividades, já vou deixar as pastas aqui já pronta, a gente não perder tempo. Olha, já deixei elas separadas aqui, já vamos baixar logo o conteúdo da atividade 2. Eu vou deixar ela aberta aqui. Eu vou ajudar vocês a fornecendo subsídios aqui. Deixar tudo pronto aqui, pessoal. Então, é bom que vocês façam isso, tá? Então, voltar aqui, agora atividade 3. Eu vou fazer igual eu fiz lá em montagem e manutenção, né? E operação do CEP. Lembra que eu deixei junto com a web aula a pastinha, né? Eu pedi lá para a Letícia a pastinha relacionada à tarefa, né, em questão. Né, da aula 1 era a atividade 1 lá de fazer a troca da chave fusível. E da atividade 2, lembra? Que era o quê? Que era um plano de manutenção em um circuito energizado, tá? Então, atividade 3. Esse aqui é o mais fácil. Antigamente, a gente tinha que criar um texto. Inclusive, se vocês perceberem que esse modelo de memorial, ele vai ser quase que idêntico, né, ao... Lembra aquele memorial lá da matéria de projetos elétricos industriais? Exata, essa folha aqui é muito parecida. Próxima aula, quando a gente chegar nela aqui, eu vou mostrar, tá? Então tá. Beleza? A gente já fez já o download, né, das pastas. Agora vamos focar na atividade 1. Essa daqui é a folha de tarefa. Eu acho que é porque ela foi salva em outro Word, uma outra versão, galera. Esse saiba mais aqui é só você fechar ele, tá bom? Ela tá desse jeito aqui, é porque eu coloco a formatação de parágrafo para aparecer aqui. Eu gosto bastante, quando eu crio os documentos, fazer. E eu já vou de cara já ajudar vocês aqui, ó. Beleza. Já vou ajudar vocês aqui. Agora, ó, anexo 1, esse roteiro para elaborar, né, o projeto elétrico. Como vocês não têm muito tempo, eu já deixei um projeto elétrico aqui, ele foi feito com a ajuda de um professor de uma unidade nossa aí, né? Aí eu só dei uma complementada e aí eu vou compartilhar com o professor de vocês aí, tá? Se eu não me engano, acho que eu já compartilhei, se não me falha a memória aqui. Então esse é o roteiro, né? Esse aqui o 1, ó. Vamos pegar o 2. Tem algumas normas aqui, galera, que eu vou modificá-las aqui, porque elas já atualizaram aqui. Pelo menos essa daqui, a 5434, ela já atualizou. Então, beleza, galera.
Deixa eu já abrir o projeto. Tá abrindo aqui o projeto, galera. Isso aqui, vocês podem utilizar no memorial descritivo. Lembra que na matéria, acho que é de manutenção elétrica predial, eu mostrei um exemplo de memorial descritivo para vocês? Tá abrindo aqui, tá? Ó, já apareceu aqui. Eu vou pegar também aqui um outro, e vou até deixar aqui na nossa. Eu abri ele aqui, aí, assim, a minha preocupação e a preocupação desse professor lá dessa unidade do Senai é deixar esse projeto aqui de acordo com a proposta aqui, né, da situação de aprendizagem de vocês, tá bom? Então, a gente procurou aqui, inclusive, esse professor, eu só fiz projeto, né, para concessionária local, desde a época que era Celg, depois virou Enel, e agora virou Equatorial, né? De lá para cá, algumas coisas modificaram, não só na concessionária daqui, mas nas concessionárias do país. Só para vocês terem uma ideia, quando eu ainda era estagiário, o projeto, ele era aprovado, né, o normal é você ir lá na unidade, você imprimir o projeto que você faz, igual esse daqui, numa prancha, né? E daí você entregava a impressão, os analistas, eles abriam a prancha, porque o analista, basicamente, ele tem duas tarefas. Uma das tarefas, pelo menos eu, da época, né, que eu aprovava bastante projeto. Uma das tarefas é pegar esse projeto aqui, analisar, ver se ele está em conformidade com as normas de distribuição local. Daí ele dá a aprovação. Aí era um selo mesmo aqui, ó. Aí, por exemplo, aqui é o carimbo, que o pessoal chama de carimbo do projeto. Aí você vinha aqui, né? Projeto aprovado em conformidade com a norma. Aí na época era CELG, né? Ou Enel, agora é Equatorial, né? Em conformidade com a norma da Equatorial, né? Liberado, né? Para execução. Porque quando você aprova o projeto, por exemplo, a execução, eu usei o termo, não um termo adequado aqui, mas liberado para ligação. A execução, obviamente, já está sendo feita, inclusive o quadro de carga, né, num projeto normal, quando ele tem, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui um. Eu não vou abrir o mapa digital aqui de Goiânia, porque ele é muito pesado. Eu vou até colocar ele aqui na. Eu gosto sempre de deixar aqui, ó, os subsídios aqui. Deixa eu pôr mais um aqui. Ah, eu gosto de pôr esse projeto de rede aqui, ó, para explicar padrão de como que os projetos, né? Um dos padrões. Eu vou até pegar um aqui da Bahia, vou comparar aqui, vocês vão ver que ele é um pouco diferente, esse aqui da Bahia. Só um minuto. Ó, pega esse aqui da Coelba, e na Coelba, atualmente, é a Neo Energia que está lá, tá bom? Então já vou abrir esse daqui, esse croquis. É porque o outro projeto, a malha urbana, ela é gigantesca. Daí ele dá erro, ainda mais que eu estou fazendo stream aqui, né?
Isso aqui é para vocês entenderem aqui. Aqui foi a base que eu usei, né? Eu até peguei o Word e coloquei aqui, ó, para a gente montar os lotes, né? É o seguinte, ó, nesse projeto aqui normal aqui, ó, eu peguei desse cliente aqui como exemplo, né? Então, você apresenta, você imprimia essa prancha aqui, levava ela impressa lá para o setor de aprovação, entregava ela impressa numa pasta suspensa. Não sei se vocês já viram, tem aquela pasta que vocês colocam numa gaveta assim, ela parece um varal, você coloca nessa pasta assim. Muitos escritórios aí de advocacia, prefeitura, eles guardam no arquivo físico na forma de pasta suspensa, né? Então a gente levava e eles aprovavam. E já na época que eu estagiava, a Eletropaulo, que hoje ela é lá da Enel, ela fazia uma aprovação diferente. Ela vinha aqui aprovar o seu projeto, né? Só que você enviava primeiro, era o arquivo em DWG, né? Aí, obviamente, para você fazer análise de projeto com arquivo DWG, você tem que ter as licenças. Pelo menos lá em Eletropaulo, ela tinha, né? A licença do AutoCAD. É igual aqui, eu tô mostrando o projeto no AutoCAD aqui para vocês, porque eu tenho, né, o Senai tem a licença e eu, como docente, né, do Senai, eu posso utilizar o AutoCAD para ministrar as aulas, né? É a versão, provavelmente a versão de estudante, né, que não é, tem a versão gratuita de estudante, né, e tem essa versão aqui que o Senai compra, né, e que o docente aqui, ele é liberado para utilizar, né? Aí, atualmente, pelo menos aqui, a gente envia, em vez do projeto em DWG, a gente envia para Equatorial, né, enviava para Enel, o arquivo por exemplo, você faz o projeto aqui, você manda imprimir, como se estivesse mandando imprimir essa folha aqui do Word, entendeu? Só que na versão em DWG não, desculpa, PDF. Daí você envia lá, existe uma página que você é cadastrado hoje, e daí nessa página você carrega o arquivo em PDF. Daí o analista lá da concessionária local vai pegar esse arquivo e fazer a aprovação. Daí existe um selo digital, que é o selo de carimbo que o analista coloca aqui, né? Coloca geralmente aqui onde fica aqui, ó, tá aqui, ó, espaço reservado para aprovação. Aí você coloca o selo virtual aqui, o do Corpo de Bombeiro também é a mesma coisa, né? Você prega esse selo aqui, aí sim, pelo menos aqui, né? Depois que ele for aprovado, eles liberam, coloca esse selo digital aqui. Aí é que você vai imprimir o projeto e levar lá para a concessionária local para finalizar, né? Então ele só é impresso depois que ele foi aprovado. Antes de ser aprovado, esse projeto não é impresso. Então essa é a diferença aqui, ó. Então, pessoal, uma rede de distribuição, por que que eu peguei essa planta de situação aqui? Eu peguei um pedaço aqui da planta de situação de Goiânia, uma malha de distribuição urbana, é igual tá mostrando aqui, ó, na folha aqui de resposta aqui, ó. Tem essa rua C, né? Avenida José Seba, rua A, né? Rua B. Então você tem esse croquis. O que que é um croquis? É um desenho, é um rascunho de um loteamento, né? De uma certa localidade aqui, deixa eu ver. Tapão. Após se apropriar dos critérios que constam no roteiro de elaboração de projeto, que critérios são esses aqui? Vamos lá. Anexo 1, né? Esse é o roteiro de projeto, né? Elétrico de redistribuição. Então, a redistribuição é essa daqui, ó. Você tem os lotes aqui, né? Você tem um espaço aqui que é reservado à calçada. Já até deixei esses pontinhos aqui que simbolizam os postes, né? Poste seção circular, tem um poste quadrado, que é o duplo T, né? Então, o que que a concessionária local ela faz? Ela vem aqui, cava os buracos, né? Essa é uma das etapas, né?
você faz o que você cava o engastamento, que o pessoal chama, né? É isso daqui, ó. Eu já deixei já umas normas aqui já. Tem essa norma aqui antiga, mas assim, atualmente, os dados que estão aqui, gente, o que está desatualizado aqui é só o logo da empresa, mas o da concessionária local, que não é equatorial. Mas a ideia é a mesma aqui, ó. A gente tem um padrão de postes da rede que é de 9 metros a 14 metros. Então você vai tendo o quê? Um aumento de 1 metro aqui, ó, do poste menor, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14 metros, tá? Daí você tem, ó, o tipo C14, ele suporta 150 kg força, né, de esforços verticais. Existem os esforços. Aqui, ó, você tem o poste, você tem a valeta aqui, ó, que você vai cavar aqui, né, nessa localização aqui. Cavada, a primeira tarefa é isso. O pessoal cava, faz o piquete. O que que é o piquete? A marcação do local onde vai ser cavado aqui o engastamento. Esse buraco aqui, essa valeta é chamada de engastamento. Depois vai uma equipe com guindalto hidráulico. Aí esse guindalto você vai plantar o poste, que é literalmente colocar o poste aqui nessa valeta aqui. Beleza. Aí você pode colocar, o projetista pode colocar o de 9, o de 10, o de 11, o de 12, o 13 e o 14. Pode utilizar qualquer um desses aqui, né? Então, o engastamento aqui, existe um cálculo, a gente não vai se ater a ele, não, a gente vai ater a parte mais importante aqui, ó. Então, ó, todo poste ó, tem esse Ezinho, que é o engastamento, né? Geralmente o cálculo aqui, só para esse buraco aqui, o E aqui, ó, engastamento, ele vai ser o tamanho do poste, que é esse L, dividido por 10 mais 0,6. Por que que 0,6? É porque a unidade de medida aqui é o metro. Então, é o tamanho do poste dividido por 10, né? O que seria a porcentagem, né? O 10%, mais 0,6 metros, quer dizer o quê? 60 centímetros. Então, todo o poste, tamanho dele, né, que vai de 9 até 14 metros, ele vai ter uma parte, né, 10% mais 60 centímetros que vai ficar enterrado aqui. Porque se ficar enterrado demais, o poste fica muito baixo, não dá para eu montar a rede. Por outro lado, se ele ficar enterrado aqui de menos, ó, colocar só, vamos supor, 50 centímetros, o que que vai acontecer? Um poste ele suporta esforços verticais, que são o quê? Os transformadores, por exemplo, você coloca aqui na rede de distribuição, e esforços horizontais. O que que é isso, professor? São o quê, ó? No projeto, ó, você vai ver isso aqui, ó, o recorte, a circunferência se for um poste circular, um quadrado se for o duplo T. No projeto, eu vou mostrar um aqui para vocês, ó. Essa linha aqui vai simbolizar a a rede de distribuição, ou seja, os cabos que levam energia, tanto para o lado da média tensão quanto para a baixa tensão, e tem também um espaço reservado para telecomunicação também. Beleza? Então, esses são os padrões, vai de 9 a 14 metros aí. Vou colocar essa norma aqui, né, de exemplo para vocês aí. Aí tem essas duas tabelas aqui, ó. Tem a tabela para poste de seção circular e tem tabela também para o duplo T, que é o postezinho quadrado, tá bom? Vamos lá. Então, a malha é essa aqui. Aqui são os lotes, né? Ou seja, aqui ele pegou um lote genérico aqui, eles falam até o comprimento deles aqui, é importante para o dimensionamento aí, ó, 15 por 15 metros. A avenida tem 80 metros de comprimento, a largura de 30, beleza. As ruas, 75 metros. A demanda, 15 kilovolt ampere de potência dos lotes. Então, são do quê, ó?
1, 2, 3, 4, né? Tá vendo que o cinco sumiu aqui? É porque esqueceram de contar aqui. Verdade, dá 16 lotes, né? 4 vezes 4 dá quanto? 16, né? Então eles erraram na hora de fazer a nomenclatura. Ó. Lote 1, lote 2, 3, 4. E do 4 já pula para o 6. Então são 16 lotes, né? E esses 16 lotes têm uma demanda de 15 kVA. O que é isso, essa demanda de 15 kVA? Está falando para utilizar um transformador de 150. Eu já vou falar de cara aqui para vocês que eles estão equivocados aqui. O transformador ideal, o mais utilizado, é o de 75 na atualidade, pessoal. Um de 150, ele está com uma potência muito alta, além dele ser pesado, né? É um desperdício para a malha urbana você utilizar transformadores de 150. Você utiliza geralmente o de 75 e o maior do que ele, o próximo, né, que é o 112,5. Pessoal, como é que você sabe disso? Você decorou? Também. Mas tem essa tabela aqui, ó, outro subsídio para vocês, ó. Da 05, ó, é a tabela 1. Lembra lá em projetos de distribuição? Vamos chegar aqui na tabela 1 aqui. A tabela 1, ó, mostra o dimensionamento. Lembra que lá em projetos elétricos industriais, dependendo da carga do cliente, aí você escolhe ou um transformador de 75 ou um de 112,5 até o de 500, não tem? Então, esse padrão aqui de transformador, ó, professor, por que que eu não utilizo um de 45, um de 30 ou um de 15, igual tá falando aí na situação de aprendizagem? Porque o de 15, por exemplo, de 30, de 45, era lá muito antigamente, em 1900 e Guaraná de rolha. O que quer dizer isso? Era quando a malha urbana da sua localidade, ela tinha um crescimento, vamos pegar os termos lá do pessoal da geografia, né? Um crescimento demográfico muito baixo. A certeza que a gente tem é que o crescimento demográfico ele vai aumentando, ou seja, as pessoas vão aumentando de quantidade, né? As pessoas que eram criança, sei lá, 30 anos atrás, hoje já são adultos, provavelmente já casaram, provavelmente já têm filhos. Então você tem o crescimento, né, que é o demográfico, o crescimento vegetativo, né, igual fala lá na geografia aí. Então a malha urbana ela está em expansão, né? A malha urbana da década de 70, né, 1970, ela é muito menor do que a malha urbana de hoje, 2023. Então, naquela época, fazia sentido eu colocar um transformador de 15, um de 30. Hoje, eu estou falando 2023, hoje faz sentido na malha urbana, ó, os transformadores que ficam aqui, ó, a partir do de 75. E geralmente, o pessoal utiliza em primeiro lugar o de 75, esse aqui, ó, e em segundo lugar o de 112,5 kV. Professor, e esses outros aqui, ó, até o de 500 kV? Ele é reservado para os clientes, por exemplo, vamos supor esse lote 9 aqui, ele é um grande cliente, vamos supor que ele é uma loja. Isso aqui é uma avenida comercial aqui, ele é uma loja grande aí, né? Então, ela tem a demanda alta. E esse cliente grande aqui, ele não consegue, por exemplo, ele tem uma demanda tão alta, vamos supor que a demanda dele é de 280 kVA. Quer dizer que ele está entre o transformador de 225 e de 300. Provavelmente o projetista vai escolher o de 300, porque a demanda dele é de 280, entendeu? Você escolhe o transformador mais próximo, o limite superior mais próximo. Aí esse transformador de 300, ele vai ser o quê? Implantado aqui no lote 9, aí ele vai ser utilizado única e exclusivamente para este cliente. Lembra lá os códigos que a gente viu lá em instalações elétricas do sistema elétrico potência, né? O 12 que é a chave fusível, o 13 é a chave faca, o 11 é um transformador de posse da concessionária, ou seja, é um transformador que fica aqui na rua. O 21 é um transformador
que é de posse do cliente, nesse exemplo rápido que eu dei aqui, é o de 300, já que ele tem uma carga de 280, né? O de 225 não ia suportar. Só que o de 300 suporta, que é 280, é ali próximo. Ele poderia até utilizar um de 500. Vai que o plano dele de expansão, né? Daqui a 10 anos, sei lá quantos anos aí, ele tem uma expansão, sei lá, de 400 kVA. Então, ele já faz logo o projeto para um transformador de 500, embora ele possa utilizar uma carga menor. É só ele fazer o contrato de demanda na hora que ele iniciar o start, né? Só ele fazer o contrato de demanda na porcentagem que ele precisa. Não precisa ser os 500 total, entende? Então, essa matéria, projetos elétricos do sistema elétrico potência, é para você dimensionar transformadores que vão ser utilizados aqui na rede urbana. E a energização é direto da rede secundária, ou seja, da baixa tensão, para o cliente. Ou seja, clientes residenciais e pequenos comércios, que não têm uma carga, né, de 75 para cima. Até 75 dá para eu pegar a energia direto do secundário do poste. Então, essa matéria é única e exclusivamente para eu entender como é que é o dimensionamento da malha urbana. Porque, na real, pessoal, por que que eu vou utilizar transformador aqui na rede? Eu vou utilizar transformador na rede porque eu preciso pegar a 13.8, lembra que eu falei? A 13.8, por fase, ela tem 7.900, mais ou menos, volts. Duas fases, aí dá os 13.800. Três fases dá 23.000, dá quase 24.000 volts. Tenta ligar um equipamento em 24.000 volts, ou em 7.000, ou em 13.000. Esse equipamento vai queimar. Então, até chegar no primário do transformador, é transporte de energia. Do secundário até que o cliente, seja o transformador do outro lado da rua, que ele vai alimentar o lote 10 aqui, ou então desse mesmo lado, ele vai alimentar o lote 5 aqui, é um cliente residencial, ele tem uma carga baixa. Então, o objetivo é esse, pessoal. Você pode utilizar essa norma aqui como subsídio. Eu vou trocar aqui. O ideal é utilizar um de 75 aqui, ó. Vou até mudar aqui, ó. Confia em mim, viu, pessoal? Pode perguntar para o professor de vocês, né? Se já tiver experiência, ele vai falar a mesma coisa aqui. Então, pode abaixar para um de 75, tá? Beleza, vamos continuar lá no roteiro. O objetivo hoje é a gente destrinchar esse roteiro para na próxima aula e na última a gente fazer uma aula rápida, né? Hoje é que eu vou mostrar aqui o projeto para vocês, já vou enviar para o professor, né? Se eu não me engano, acho que eu já enviei esse aqui. É porque eu tenho outras turmas do Mato Grosso, né? Daí eu posso ter me confundido aqui. Vamos lá. Então, ó, esse projeto aqui, ó, o objetivo era que na unidade física aí de vocês, né? Aí no Senai do Mato Grosso, onde vocês fazem a aula presencial, né? O objetivo é ter uma área dessa que algumas unidades, pelo menos aqui em Goiânia, eu conheço duas unidades que tem uma rede de distribuição, tem uma simulação, inclusive tem até consumidores, lá o pessoal faz treinamento de montar e desmontar, ligar clientes, né? Ligação de padrão, vixe, tem muita coisa lá. Tem até linha de transmissão, só para você ter uma ideia. Tem uma unidade aqui que tem, a outra tem, mas só que na linha de transmissão ela não tem, não, tá? Então, o objetivo é esse. Mas como eu não sei se a unidade de você está preparada, o que que eu vou fazer para ajudar? Eu peguei aqui o projeto, agora vamos lá no... Ah, deixa eu explicar uma outra coisa aqui, ó. Aí o que que eu fiz aqui? Primeiramente, para ajudar vocês, né? Esse aqui é o padrão de projeto, ó. Tá vendo? Esse aqui é um poste duplo T, é o quadradinho. Esse aqui é onde seção circular. O projeto, ele se apresenta assim. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar um poste quadrado aqui, o duplo T, ó. Aqui, o padrão
né, o padrão nosso aqui pode ser que seja diferente na localidade de vocês, né? Esse primeiro número é o ID do poste. Pessoal, que de acha é esse ID do poste? Deixa eu... Esse aqui é o poste duplo T. Geralmente, pessoal, isso aqui está em baixo relevo, essas letras aqui. Deixa eu ver se tem um. Aqui, ó. Tá vendo essas letras aqui, ó? Elas vão estar ou desse jeito aqui, ó, uma fita bem pequena. Essa daqui é a identificação do poste. Tem um programa na concessionária de energia. Se você digitar esses números aqui, ele vai falar. É um poste que tem a rede compacta, tem uma rede de baixa tensão, vai inclusive falar que tipo de estrutura ele está lá, entendeu? Ou então ele vai estar escrito desse jeito aqui, ó, de cima para baixo lá no poste, né? Você vai ter o postezinho aqui, ó, poste duplo T. Aí eles pintam, aí geralmente esse quadrado aqui ele é amarelo, eles pintam assim de amarelo aqui, ó. E aí as letras elas vão estar em preto, né? Igual tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x, né? Então lá no formulário você lê, aqui no poste você lê de cima para baixo. Já lá no formulário, né, na hora que você digitar no programa, aí você digita 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, o número é de cima para baixo, mas lá no formulário físico, ou então você digita no computador, você vai digitar o quê? Igual a gente escreve, né? A gente não escreve da esquerda para a direita, é desse jeito, tem essas duas formas. Ou uma plaquinha pequena lá no poste, do jeito normal aqui, né, da esquerda para a direita, ou então ele gravado, pintado aqui no poste, com esse padrão aqui de tipografia, com essas letras aqui, ó, de cima para baixo, que é o quê? Da esquerda para a direita. Então você tem a identificação do poste, igual tá falando aqui, ela é única, é igual o seu CPF, é igual o seu RG. Ela fala o que que tem aqui. Inclusive, esse ID, ele vai falar, ele vai revelar que esse poste é de 10 metros, ele suporta uma carga de 300 kg força, lembra? Esforço vertical, esforço horizontal, né? Ele fala que tem a média tensão, a rede de alta, que o pessoal chama, né? A média tensão. Essa CE1A é uma rede compacta. Essa CE1A é essa daqui, ó, galera. Calma que o objetivo de hoje é mostrar. Depois eu vou vou pedir para a Letícia colocar o material aqui para você. Vou pegar uma norma aqui, ó, 17. Eu vou abrindo elas aqui, pessoal, mas depois eu coloco aqui no dossiê para você. Essa CE1A é essa daqui, ó. Eu tenho um poste, o braço, o cabo é protegido, a rede compacta, né? É o braço L. Aqui eu tenho um espaçador losangular, o pessoal chama de cavalo marinho. Esse aqui é o braço antibalanço, para evitar que o cavalo marinho fique balançando aqui. Então, esse código aqui, ele nessa norma, essa norma aqui é antiga. Atualmente, né, a Equatorial tem outras aí, né? Eu estou verificando quais que são na atualidade, né, para a gente fazer a atualização aqui. Então, mas não importa, essa estrutura aqui, viu? Não importa o logo que está aqui, não importa. Ela vai estar aqui. Então, na hora que o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, o eletricista de distribuição, o de linha viva, bate o olho nesse código aqui, ele já. Ah, eu tenho um braço antibalanço, eu tenho espaçador losangular, eu tenho um suporte ou braço L, que eles chamam aqui, né? Suporte L aqui. Aí, geralmente é assim, ó. Em toda norma de distribuição você tem o quê? O desenho técnico e a lista de material logo aqui abaixo, ó. Quantidade de cada material desses aqui, ó, para poste circular, ou seja, o redondo, e para o duplo T, que é o quadradinho. Deixa eu aumentar aqui o desenho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar, ó, o braço L, ó. O N3 é esse aqui, ó.
Aí, geralmente, no desenho técnico, você tem a vista frontal, né? Vista lateral, às vezes você tem a vista frontal e a vista superior, ó, igual nessa norma aqui, ó, para rede nua, ó. Essa outra que eu também vou colocar aí para vocês. Isso aqui é a rede rural, ó. Deixa eu colocar uma. Aqui, ó. Essa aqui é a rede normal, a rede nua. Ou seja, o cabo ele não tem uma proteção plástica, por isso ele tem que ficar numa distância maior aqui. Aí é nesse mesmo design, ó, nesse mesmo padrão. Você tem o desenho, né, a vista frontal, vista superior, nesse caso aqui, e a lista de material, a quantitativa, para a rede 13.8, para a rede de 34, e o nome do material aqui, ó, arruela quadrada, mão francesa, parafuso cabeça quadrada, pino de isolador ou isolador de pino, né? Esse que é o pino, que é a ferragem, esse aqui é o isolador, que é esse aqui, ó, para 13.8. Então, você tem essas listas de materiais nas normas técnicas de distribuição, que são baseadas em quê? Em NBR. Agora eu vou mostrar a NBR para vocês. Entendi, professor. Então, tem esse padrão, ó. Todo projeto de distribuição tem o ID, a identificação, tem o tamanho do poste, a carga que ele suporta. Se eu tiver média tensão, vai mostrar o tipo de estrutura. Essa aqui, ó, baixa tensão, é SI1A, é uma rede multiplex. Essa daqui, ó. Geralmente a antiga aqui é a NTC 18. Deixa eu achar ela aqui rapidão. Essa daqui, ó, galera. Deixa eu pegar aqui esse I aqui é I maiúsculo, tá? Deixa eu pegar a SI1. Essa daqui é a SI1, ó, tá vendo? Você tem o isolador Roldana, o neutro, ele é o único cabo nu dessa rede. Então, essa daqui é a S1. Por que que eu sei? De tanto fazer, né? De tanto fazer projeto e também, ó, tá aqui, ó, estrutura S, o I maiúsculo 1, né? É uma rede protegida, ó. A fase A, fase B e fase C é um cabo que protegido, por isso que não está em curto-circuito aqui. Ah, professor, então quer dizer que o engenheiro, o eletrotécnico, o eletricista, ele bate o olho nesses códigos e ele já sabe que tipo de rede está aqui. Lá no projeto, na hora que você vai executar, ele olha que se é um A1, então a rede compacta, traz lá o espaçador losangular, traz o braço antibalanço. Na baixa tensão, uma rede multiplexada, que é essa rede aqui, ele já tem na mente dele. O ideal é que você tenha da sua concessionária, a qual você presta serviço ou que você faz projeto, você já ter à mão essas normas aqui e sempre está atualizando, né? Porque esse daqui ainda é da Celg, né? A gente já está na segunda, já a gente foi da Enel e agora a gente está na Equatorial. Mas basicamente os padrões. Existe uma norma com o símbolo lá da Equatorial, com o símbolo da Enel, da Neo Energia, que tem exatamente essa estrutura aqui, pessoal. Não muda. A estrutura é uma só. O que muda é o design aqui, né, da norma. Beleza? Então, todo projeto de distribuição, ó, tem esse padrão aqui, ó. Tem o identificador, é um número, né, sequencial, o tamanho do poste, a carga que ele suporta, o que que ele tem na alta, na média tensão, né? Às vezes, dependendo aí do programa e da concessionária que você tá, em vez de chamar de média tensão, ele chama de alta, né? Mas entenda que é a média tensão. A baixa tensão, então, ó, na hora que eu vejo isso aqui, ó, eu já me vem esse desenho na cabeça aqui, ó, dessa norma, ó. A N1. Essa daqui é a normal tipo 1, é a normal tipo 2, ó. Você faz uma certa curva aqui, ó. Inclusive, ó, o cabo passa pelo lado de fora do isolador. Tá vendo, ó, que a 1, ó, o cabo passa no meio do isolador. Beleza? Então, pessoal, assim, não é do dia para a noite que você vai aprender, né, a fazer projetos do sistema elétrico potência.
Você tem que primeiro entender, não é nem aprender, não é nem decorar, é entender os padrões, né? Lembra lá do o pessoal lá nos Estados Unidos, é padrão para ele é outra coisa, né? O nosso aqui no português é algo corriqueiro, algo que se repete, é padrão. Lá eles chamam de design pattern, né? Esse design pattern é algo que é sempre de uma mesma forma. É igual para a gente lá, né? O indo-arábico, né? Que é o nosso código aí de numeração, de escrita de numeração, né? O 1 é o quê? O 1 é esse símbolo aqui, ó. O 2 é o quê? É esse. Pode ser esse daqui, ó, desse jeito. Um assim. Então, existe um código padrão para eu, né, escrever, falar uma única quantidade. No caso, é escrever aqui, né? Uma única quantidade de qualquer coisa é esse símbolo aqui. Duas quantidades de qualquer coisa é esse símbolo. E assim por diante, né? Do mesmo jeito, existe um padrão. O padrão da N1 é esse aqui, é esse desenho, galera. Não foge disso. Então, todo o projeto, ele vai ter o quê? Vai ter essa malha de distribuição aqui, ó. Vai ter o que o pessoal chama de é, detalhe de situação da malha urbana aqui, ó. Eu peguei um recorte aqui menor, porque se fosse todo o mapa aqui de Goiânia, o desenho ia estar muito pesado aqui, ó. Você tem o projeto, ou seja, ó, aqui ó, tá mostrando que eu tenho um transformador, aqui está mostrando que eu tenho a baixa tensão, aqui eu tenho a média tensão e um transformador. Como que eu sei disso? Olhando na legenda, ó. Aqui existem as legendas, né? Então eu vou até fornecer, se eu não me engano, acho que esse projeto não tem, esse que eu vou fornecer para vocês não tem a legenda aqui. Então, basicamente, pessoal, o que a gente faz aqui? Vamos ver nos padrões aqui, ó. A gente ainda tem um tempinho, né? Então, basicamente, o que está falando aqui, ó, levantamento de carga, né? Levantamento de carga nesse loteamento aqui, ó. É porque é o seguinte, por exemplo, imagina que você tem uma casa aqui de alto padrão, né? Você vai fazer um projeto, né? Você vai pedir para alguém fazer projeto. Um eletrotécnico, um engenheiro eletricista. Se você, por exemplo, for dono desse lote 2, você tem um supermercado. Então, você vai ter o projeto porque você tem o quê? Câmara fria, você tem vários computadores, que são os caixas, ou seja, você tem grande carga. Aí imagine que você é dono do lote 6 aqui, e você tem uma indústria gigantesca. Inclusive, você comprou o lote 6 e o lote 7, o 9, o 8, e esse único quarteirão aqui é a sua empresa aí. Ou seja, você vai ter uma carga alta, você vai ter que pedir um transformador, né, para cuidar desses lotes aqui. Então, a ideia de um projeto industrial, né, o que eu estou falando agora aqui, você tem cargas bem definidas. Já um projeto de rede de distribuição, você faz um cálculo estimativo. Você, por exemplo, você sabe se aqui, né, se o cara é dono de uma residência, você sabe a carga dele? Provavelmente não. Se ele é dono de uma residência e a carga dele for muito alta, com certeza ele vai ter que requerer, né, um transformador, por exemplo. Ou se ele for dono de um comércio, mesmo sendo um pequeno comércio, mas aí ele tem várias câmaras frias, tem vários motores lá, vamos supor que ele mexe com alguma coisa ou outra. Então ele vai ter que o quê? Pedir uma liberação de carga para, por exemplo, um transformador de 112,5 para ele. Então, ele vai ter um transformador próprio para ele. Já o cliente comum, uma residência aí, você não sabe que carga ela tem, né? No máximo, né, lá naquela tabela da NTC 04, você tem uma estimativa de carga para clientes consumidor o M, né? M de monofásico, tipo 1, tipo 2, o bifásico, tipo 1, tipo 2, o trifásico 1, 2, 3 e 4, e assim por diante. Até chegar num teto
em que não é mais possível fornecer energia direto da rede de distribuição. Daí o que eu vou ter que fazer? Fornecer energia, né, de um transformador específico. Ele vai ter que fazer um projeto, aprovar, pedir uma liberação de carga, fazer todos os trâmites. Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Uma estimativa desse projeto. Para vocês não perder tempo, né? Eu já vou liberar para vocês e para o professor presencial, né? Esse projeto aqui que já está pronto. Já tem, eu baseei essa planta de situação, né? Não só eu, né? Um professor da unidade, de uma unidade aqui, ele me ajudou nesse intento aqui, né? Porque ele viu a dificuldade dos alunos, ainda mais na época que aqui não tinha uma unidade, né, com postes, né, para você ir lá e fazer a montagem. Tem unidade que não tem uma subestação própria, então você tem que o quê? Você tem que fazer visitas em indústrias, em empresas. Uma coisa é você visitar um cliente, você não pode subir, colocar escada, né, montar e desmontar as estruturas dele, porque elas estão funcionando. E quem tem autorização são só os eletricistas da concessionária local, né? Já uma unidade do Senai, né, que ela tem toda essa estrutura, os postes já plantados, para você fazer lá os procedimentos, principalmente lá da matéria de manutenção, já é outra coisa. Então, aqui o foco, pessoal, vai ser o quê? Focar no projeto. Por quê? Né, o professor lá vai discutir com vocês. Ó. Porque aí, geralmente, já dando uma dica aqui para vocês, ó, vamos supor, o projetista ele vai colocar um transformador para cuidar desses dois quarteirões. Está vendo que esse quarteirão aqui, como ele é um quarteirão, uma representação real de um quarteirão aqui da cidade de Goiânia, já esse quarteirão aqui, né? Que quarteirão que tem numa rua tem duas casas, dois lotes, né? Dois consumidores. Não existe. Esse quarteirão não existe, né? Imagina um quarteirão inteiro aqui. Você tem quatro casas nesse quarteirão. Não é um quarteirão, é uma pracinha, né? Mas isso daqui, ele foi projetado o quê? Foi projetado para você entender a ideia. Mas eu estou frisando para vocês que isso daqui foi projetado para vocês entenderem o conceito. Esse daqui foi projetado para a vida real, para o mundo real. Isso aqui, ó. Um quarteirão de verdade, ó. Olha o tanto de lote que eu tenho aqui, ó. Ó, só aqui, ó, só nessa rua desse lado aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, cinco clientes. E tem mais o quê? Um sexto de esquina e outro sétimo de esquina aqui, ó. Ou seja, eu tenho sete clientes aqui, ó, sete lotes aqui, ó. Tá vendo? Então, em uma malha urbana real, eu tenho mais lotes, eu tenho mais consumidores. Então, os cálculos que vão ser apresentados aqui é só para você entender a ideia de como que você vai colocar. Por isso que eu já deixei preparado aqui para vocês. Ó. Aí, basicamente, nessa tarefa aqui, o que que você vai fazer? Você vai colocar esse croquis aqui, ó, desse lote já com o projeto já pronto aqui. Calma que na próxima aula a gente vai discutir sobre esse, como que eu e o outro professor dimensionou, né? Por exemplo, um transformador para cuidar desses quatro quarteirões. Lembrando que esses quatro quarteirões, eles são fictícios, né? Na vida real, eles não existem. O quarteirão real seria um desses. Mas mesmo assim, ó, o que que o projetista faz? Ele pega esses dois quarteirões e coloca um transformador. Aí ele pega mais esses dois aqui, coloca outro transformador, outro circuito. E daí, ó, se a gente pegar uma visão maior aqui, ó, em cada dois quarteirões, eu estou chutando, viu? Pode ser mais. Cada dois quarteirões aqui, eu vou colocando um transformador de 75 ou de 112,5. Mas já estou espoliando, já estou falando que é de 75, viu? É raro, raro você encontrar o de 112,5, quiçá esse de 150 que eles estavam pedindo aí. Então, vai ser um de 75, tá bom? Agora, galera. Aí o que que você vai fazer, ó? Por exemplo, aqui no AutoCAD, ó, quando eu preciso tirar aqui um print, ó, eu venho aqui em Layout,
Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Aí quando você vem aqui em Layout, você tem a chamada Viewport. Aí a Viewport, ó, deixa eu clicar aqui. Eu venho aqui, ó. Ctrl C, né? Você tem que ir em Layout, né? No Model, não. Aí você vem, deixa eu ver se vai dar certo. Bom, não era aqui, não. Deixa eu ver. Tem que vir aqui na Viewport. Deixa eu ver. Acho que ela não tá. Ah, ela não foi. Eu não consegui acessar ela. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deu algum bug aqui, pessoal? Não, vamos do jeito clássico aqui, só para. Vocês podem mudar o fundo aqui, ó, para um fundo. Você vem aqui em opções, ó, no AutoCAD. Tá aqui, ó, cores. Aí você põe aqui branco. Abrir e fechar. Aplicar. OK. Eu coloco o preto, que aí fica melhor para vocês aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui num tamanho aqui maior. Isso aqui vai ser só para vocês entenderem aqui, ó. Você vem aqui, captura, ó. Captura a tela, ó. Deu errado aqui, peraí, rapidão. Depois eu vou ver por que não tá dando certo o outro aqui. Vocês podem até colocar assim, colar especial. Tá vendo, ó? Esse croquis que eu tirei o print aqui, ó. Vocês vão colocar o projeto, né, no lugar desse outro aqui, ó. Porque agora eu lembrei aqui, ó. A formatação dessa imagem aqui, ó. Ela tá para aparecer como quadrado. Você põe aqui ou atrás ou na frente do texto. Põe aqui, ó, atrás do texto, ó. Você colocar atrás do texto aqui, ó, a folha diminui de formatação, ó. Quando você põe atrás do texto aqui, ó. Eu lembrei, tinha esse bug aqui, ó. Aí no lugar desse aqui, ó, secão. Eu vou só apagar ele aqui para. Não era para. Agora vai. Tá vendo? Ó? Aí no lugar dele vocês vão colocar o print do loteamento com um projeto aqui já pronto, entendeu? Essa é uma das tarefas aqui. Deixa eu apagar isso. Tá vendo? Ó? No lugar daquele lá secão, né? Igual tá aqui, ó. Esse daqui, ó. Vão colocar esse, tá bom? E daí, geralmente, como essa tarefa é uma tarefa de. Aí você coloca aqui, ó, altera para 75 kVA. Geralmente, o professor lá presencial é uma tarefa de dupla, né? Não, dupla não, de grupo, né? Embora ela seja de grupo, né? Às vezes, e provavelmente é isso mesmo, isso aqui vai estar igual, né? Porque vocês vão estar o quê? Vocês vão estar analisando um único projeto, né? Não interessa, pessoal. Eu preciso de uma cópia, que vocês enviem uma cópia com o nome seu, aí você envia a sua cópia, fulano de tal, ciclano, beltrano, e por aí vai. Desse jeito aqui, ó. Você vai fazer a captura do projeto,
né, com o projeto aqui aplicado aqui normal, ó, a planta de situação do loteamento, tá vendo? No lugar daquele comum, né, do que estava aqui, beleza? Essa que é a primeira tarefa, tá vendo o tanto que ela é simples? Ela é simples nesse jeito aqui, né? Você precisa o quê? Aplicar o projeto. Por isso que o professor presencial, né? Eu compartilho esse projeto com ele. E caso vocês não tenham, né, uma estrutura dessa daqui para vocês montarem lá, né, já fica mais difícil. Então, o trabalho meu e o trabalho do professor presencial é analisar, é mostrar para vocês por que que esse projeto chegou no que ele está aqui. É um transformador aqui no meio, né? Eu já expliquei, já dei um spoiler aí, né? E geralmente a gente pega, né? Cada 2 quarteirões, dependendo do quarteirão, se ele for muito grande, né? Aí, por exemplo, eu coloco um transformador aqui para servir esse lado do quarteirão e outro transformador, vamos supor, desse outro lado aqui, ó, que ele vai servir para esse quarteirão e parte desse outro aqui, que ele é muito grande, tá vendo? Esse quarteirão aqui é gigantesco, ó. Ele é em formato triangular aqui, ó, o tanto de lote que tem aqui, ó, os lotes gigantescos aqui, né? Então a carga, né? E esses aqui não, ó, eles são bonitinhos, ó, tudo de 225 metros quadrados, demanda média de cada um desses lotes 1 kVA, que saiu no cálculo, tá? Então é isso, pessoal. Primeira tarefa, a capivara já está passada aqui, né? Então aí eu, né, junto com o material que eu vou fornecer lá para o professor para ajudar vocês, né, fazer daquele mesmo jeitinho. A aula, né, a Letícia vai postar a aula lá e logo acima, na parte lá de vídeo aula, né, já vai estar o material que vai servir de subsídio para vocês conseguirem entregar essa tarefa. Porque o mais importante, pessoal, não é nem você entregar essa tarefa, é você entender como que saiu de um lote, né, daqui de uma rua aqui vazia, para o quê? Para uma rede de distribuição. Por que que eu coloco um transformador a cada dois quarteirões aqui, por exemplo? Esse daqui tá bonitinho e esses quarteirões aqui são extremamente pequenos. Por isso que para esses 4 quarteirões aqui, ó, um transformador e de 150 estava muito, a demanda era altíssima. O de 75 está passando de bom, viu, pessoal? Aí eu vou fornecer, eu vou enviar para vocês o arquivo em DWG, né? E para quem não conseguir, né? Eu vou também enviar ele em PDF, tá bom? Beleza? Não só você vai ter ele aí como subsídio, mas o seu professor do presencial também, tá? Então fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima web aula. Já depois que, né, que a Letícia postar aqui a aula e os materiais, vocês já vão conseguir fazer essa tarefa, ó, sim, ó, rapidão, tá bom? Então não percam tempo e já, né, mete a chinela aí no borraio, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima web aula.